Imagine Mococa sem as esculturas de Bruno Jorge, sem os tradicionais casarões que contornam as praças no centro da cidade. É um pouco difícil porque é uma parte essencial, né? Eu acho que assim, é a alma, né, da cidade. Bruno Jorge, a parte dos casarões, Mococa tem muita coisa, né? Só que essa parte do patrimônio aí, dos casarões que a gente tem, que representam aí a história do final do ciclo do café, né? Ou melhor, do início do ciclo do café, do final do século XIX, né? Que assim, é um período muito importante aí na história do Brasil, e Mococa foi um polo assim, reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, por causa não só do café e do leite. Pois é, são estas obras que relatam os capítulos do desenvolvimento da cidade. Traços coloridos ou desbotados pelo tempo, que fazem hoje parte da identidade cultural de Mococa. Eu vejo assim que nem os monumentos, né, que conta que representa o início de tudo, né, o início da cidade, o começo da cidade de Mococa. Então eu acho que isso é muito importante, porque daí que vieram as outras coisas, né, que vieram as outras situações, a construção dos casarões, né, as fazendas, né. Então eu acho que os monumentos são muito importantes. E para garantir que tudo isso não seja apagado pelo progresso, entra em cena o CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. O objetivo do CONDEPAT é preservar tudo aquilo que conta a história do município. São detalhes que resgatam um passado cheio de laços culturais. O CONDEPAT é um conselho, nesse caso é um conselho não deliberativo, é um conselho consultivo. E esse conselho consultivo, ele é da cidade, ele é municipal, ele é de Mococa, e a ideia é defender o patrimônio. E a ideia é a gente dar ênfase a essa coisa do patrimônio histórico, porque é a maior característica da cidade. Se você vai pegar uma cidade como Vargem Grande, por exemplo, ela destruiu tudo que é imagem histórica, quase que tudo, assim. E no nosso caso não. A gente tem uma coleção imensa, se você contar das 3 ruas para cima, 3 ruas para baixo, por um lado, você tem uma área gigantesca que é o Mococa Antiga, né? E nessa Mococa Antiga você tem a história escrita na parede. Este é o prédio da Biblioteca Municipal Dr. Almeida de Magalhães. No andar de cima, funcionava o Museu Pedagógico Marquês de Três Rios. E é assim que está o imóvel atualmente. Há algumas semanas foi realizada uma limpeza no telhado para a retirada de uma árvore que estava crescendo ali. E por falar em biblioteca, recentemente o painel que presta homenagem a um dos fundadores de Mococa, Gabriel Garcia de Figueiredo, construído pelo artista plástico Carlos Palladini, com pastilhas de cerâmica, também recebeu uma atenção especial. Trabalhos que precisam de continuidade. O que é o patrimônio nosso? É isso, são os prédios, são a nossa cultura, a nossa comida, a nossa música, né? Isso é patrimônio. Então é disso que a gente deve dar. O CONDEPAT é importantíssimo. Eu tenho certeza absoluta que o maestro Coelho de Moraes, à frente do CONDEPAT, ele vai fazer muita coisa para o Mococa. E hoje o maior desafio do Conselho é a conscientização de que preservação de bens móveis, imateriais, imóveis, edificações, monumentos, bairros, núcleos históricos, áreas naturais, é uma missão de todos. Então a ideia é você ir e você mostrar que tem gente da mesma idade que é consciente e você não é consciente. Se o cara vai ligar ou não é outra coisa, é secundário. Aí a gente divulga isso como você está divulgando agora. Então aí já é legal. Porque, olha, tem um grupo de pessoas que está fazendo isso. Teve outro que fez. Já fizeram isso? Não é novo? Não, não é novo, nunca é novo. Lá na Finlândia eles limpam o tempo todo. Então, não é novidade. A novidade é aqui você começar a todo momento, um grupo novo, limpar tudo de novo. A proposta é fazer uma corrente em prol da preservação do passado de Mococa, tendo em vista que os pilares de uma cidade são construídos com história. E é justamente ela que movimenta a economia, através do turismo, por exemplo. Então, limpeza de praça, limpeza de rua, isso é o mínimo básico, fundamental, necessário que se tem que fazer. Se você pega uma comunidade ou um grupo, como é o Conselho do CONDEPAT, vai fazer isso em nome, não é que é um erro, mas é uma amostra de que há que se ter consciência para fazer essas coisas. E você tem que construir essa consciência. Eu acho que a gente tem que lidar com a realidade também. Eu sou muito pragmática. Tem que restaurar.
mas tem coisa que dá para você fazer uma reforma antes. O teatro, por exemplo. O teatro ele tem que ter um ar-condicionado, ele tem que reformar algumas janelas, tem que ser restaurado, claro. Mas nesse momento não vai conseguir, não tem verba federal, não tem verba estadual, não tem nada. Então a gente tem que conservar, igual a casa da gente, né? Quando a gente pode fazer tudo, a gente faz. Quando não pode, vai fazendo devagarzinho, um ajuda aqui, outro ajuda ali. O Condepate, acho que mais do que tudo, tem que fazer essa campanha, eu apoio, das pessoas amarem a nossa cidade, querer conservar. Nós temos muitas coisas bacanas. Então é aí que entra o papel do Condepate, eu acho.